Nós vamos orar pelo Brasil, viu, irmão? 7 de setembro aí, né? Dia. Nós orarmos aí pela nossa nação. Glória a Deus. Tem algum testemunho aqui nessa noite, irmão? Alguém quer dar algum testemunho? Um breve testemunho aí ou não? Um de cada vez, irmão. Sem, né? Para não dar briga. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abre lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Pilares do Evangelho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Vamos meditar na palavra de Deus. Os irmãos que estão nos assistindo sejam santificados aí no seu lar, na sua casa ou no trabalho, né? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. Senão é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada momento deste culto, obrigado por esta noite. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, ó Deus, buscando e aprendendo mais de Ti. Continua falando conosco em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, amados. Glória a Deus. Nós lemos o que o apóstolo Paulo escreveu a carta, não é, aos Coríntios. E ele diz aos irmãos aqui que o que eles aprenderam, não é? Eles estão praticando aquilo que eles aprenderam. Isso é importante, porque se eu aprendo e não pratico, isso é tudo em vão. Você já fez um trabalho que foi em vão? Desperdício? Algo que você lutou, suou, né? Terminou, mas você viu que aquilo foi em vão, não valeu de nada. Isso é muito ruim para nós. Pensa, nós estamos aqui servindo a Deus, ouvindo a palavra, louvando a Deus, mas ainda não compreendo, mas ainda eu continuo vivendo uma vida que desagrada ao Senhor, mas ainda, sabe, as coisas não estão de acordo como deveriam e o Senhor Jesus volta e eu acabo ficando aqui, diga misericórdia. Então nós precisamos aprender e também praticar aquilo que estamos aprendendo. O Evangelho, ele tem alguns pilares. Não é? E você vai pesquisar pilares ali no dicionário, significa o que? Um pilar. Significa uma coluna que sustenta, não é? Aqui nós temos algumas colunas, são os pilares que é para sustentar algo. No caso aqui, sustenta essa laje, não é? E embaixo tem mais colunas, então aqui não é grande, é pesado. E para sustentar algo tem que ser forte. Para quê? Para não cair. E o Evangelho, a palavra, as Escrituras, ela tem colunas. Que aconteça o que acontecer, essas colunas estão firmes. São pilares. Eu preciso entender e compreender e saber o que eu estou vivendo e aprendendo nas Escrituras não é em vão. Esses pilares, essas colunas não vão cair. Porque não é mentira, é verdade. Porque não é um conto de fadas, é a palavra de Deus, é as Escrituras sagradas, é o que o Senhor está nos ensinando aqui. Isso é muito importante. E um dos pilares da palavra de Deus, eu preciso entender, é que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Cristo pagou o preço por nós, e além de morrer na cruz, não é? A Bíblia diz que ele foi sepultado. Versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
Então, entenda algo, olha. Jesus tinha pecado? Não tinha. Jesus é santo. E ele então vai na cruz morrer pelos nossos pecados. E sabemos que o salário do pecado é a morte. Então Jesus vai, morre na cruz, não é? Por causa dos nossos pecados, se colocando então no nosso lugar, porque era para nós, a dívida era nossa. Nós que pecamos, nós, não é? Nós somos falhos e pecadores. E Jesus foi e pagou toda a dívida. Então eu e você não temos dívida alguma, pois o Senhor, ele pagou as nossas dívidas, os nossos pecados. Ainda que o diabo se levante e acuse você por algo que você cometeu, não é? Ele venha te acusar, o sangue de Jesus nos lavou e remiu. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha, nós somos falhos. Alguma vez pode ser que eu venha errar e falhar, mas ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados, pois já foi pago lá na cruz do Calvário toda a dívida. Mas entenda, isso não me dá motivo de sair pecando aí, né? Fazendo as coisas erradas. Peraí, então eu não entendi. Isso não dá motivo para nós pecarmos. Pelo contrário, já sermos gratos por tudo que o Senhor fez por nós e ainda há de fazer. Então, eu e você não temos débito algum. Isso é uma coluna, é um pilar. E já está pago. Os nossos pecados, não é, foram levados com Jesus na cruz do Calvário. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu vou pagar tudo pelos meus pecados. Você vai pagar tudo pelos seus pecados. Querido, já foi pago na cruz do Calvário. Não tem que pagar nada. Não tem dívida alguma. Tem pessoas que estão presas dentro de celas, não é? Que eu digo em questão de, mas isso aqui não tem saída para mim, isso aqui eu errei, Jesus não vai me perdoar, olha, para mim não tem solução. Tem sim, querido. Essa cela que você acha que está fechada, o cadeado já está sem cadeado, é só pegar e sair e se render aos pés de Jesus e dizer, Senhor, eu não posso, mas tu podes, o Senhor me livrou, o Senhor me salvou. Sozinho não consigo, mas me ajuda, Senhor. Você não vai pagar pelos seus pecados, querido. Seu pecado já foi pago na cruz do Calvário. Ele já foi pago. Tem gente que fica aprisionado nisso. Seja livre. Seja liberto, sabe, de pensamentos, talvez que estão te aprisionando de viver uma vida muito melhor, em liberdade, em Cristo Jesus. É tão bom, não é? Quando você vai para um lugar e as pessoas pagam algo para você, sim ou não? Você chega lá, você não tem dinheiro. Aí alguém chega, não, pode ficar tranquilo, eu pago para você. Tem alguém que faz isso aqui? Já pagou algo para alguém ou não? Fala pro seu irmão, pode ser essa noite, meu irmão. Saindo daqui você pode me pagar uma pizza. Eu aceito. Sabe, tudo pago. E o Senhor fez isso para conosco. Não temos débito nenhum. Já foi pago na cruz do Calvário. Essa é uma coluna que sustenta o Evangelho. É uma coluna que não tem como derrubar. Já foi feito, já está pago. Não tem como. E o diabo sabe disso. E ele fica mais furioso ainda. Porque ele sabe que Jesus ele morreu por nós. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, nós sabemos, né, todo o processo que aconteceu em relação à crucificação do Senhor, a perseguição, né, desde Judas lá que traiu Jesus por 30 moedas, todo o procedimento, não é, e tudo que aconteceu. Jesus está lá, morreu então, e a Bíblia diz que ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Mais um pilar. Jesus não somente morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Não há Deus, não é, como o nosso Senhor. Eu sempre ouvia dizer, não é, que você vai no túmulo de fulano de tal, tá lá, aqui jaz o corpo de fulano de tal, aqui jaz o corpo de fulano de tal, mas você vai no túmulo de Jesus, está escrito, não está aqui, mas ressuscitou.
Então não tem como negar isso. A Bíblia nos diz que Jesus ressuscitou e nós servimos um Deus vivo que vive e está no meio de nós e habita em nós. Nós servimos um Deus vivo, ele morreu pelos nossos pecados, mas não foi o fim. A Bíblia diz que o terceiro dia ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Para Deus e para o Senhor não existe morte, e sim um sono. Lembra quando chegou a notícia lá de Lázaro, estava doente, muito doente? Mas Jesus disse, olha, ele apenas dorme. Os discípulos entenderam que era dormir mesmo, né? Que ele estava lá com sono. E um dos discípulos disse, então vamos lá dormir com ele. Mas Lázaro já estava morto. O Senhor não vê a morte, sim como um sono. Então o nosso mestre, ele está vivo. Ele ressuscitou. É mais uma coluna que sustenta o evangelho, que não tem como cair. Eu posso confiar. Se essa coluna tivesse trincada aqui, né, cambaleando, você ficaria aqui? Se essa coluna aqui tivesse, não é, sei lá, algum trinco, algo que começasse a rachar tudo aqui, você não ia ficar. Por quê? Porque isso ia prejudicar você e não ia cair em cima de nós aqui misericórdia e não ia ficar. Mas a coluna aqui dos pilares do evangelho, eu posso confiar na palavra de Deus, eu posso confiar, não é fielmente no que está escrito, porque ele vive e ele vive eternamente. Então eu confio em algo que é verdadeiro. Eu confio em algo que eu não vou me arrepender, que não vai ser em vão, que eu sei que se eu fechar os meus olhos aqui agora, hoje, eu sei para onde eu vou. A glória. E se eu não for agora, se Jesus voltar, aleluia, Maranata, hora vem, Senhor, eu também sei para onde eu vou. Por quê? A palavra me garante isso. Aleluia. A Bíblia diz, não precisa abrir, mas lá em Jó, capítulo 19, versículo 25, vai dizer o seguinte, olha, porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. O Senhor está vivo. Não somente morreu pelos nossos pecados, era para nós pagarmos. Mas o Senhor pagou uma coluna, e ele então no terceiro dia, estava sepultado, no terceiro dia ressuscitou, a segunda coluna que sustenta o evangelho, e que eu posso confiar, que eu posso crer. Ele vive, ele está vendo você agora, ele habita em nós, ele sabe da dor que você está passando, do sofrimento, ele sabe as noites talvez difíceis que você passa, ele sabe o que está acontecendo na tua vida, na tua família, ele sabe porque ele está vivo, e ele vive. O terceiro pilar aponta para o sobrenatural do Senhor. Capítulo 15, versículo 5. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Está escrito Cefas aí na sua Bíblia? Outro nome. Eita, né? E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago mais tarde, por todos os apóstolos e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Esse pilar, amados, muitas das vezes foi deixado de lado e esquecido. A Bíblia diz que Jesus, ele morreu, ressuscitou e foi visto por muitos irmãos. Isso é um sobrenatural. Jesus apareceu para alguns discípulos. Nós lembramos da passagem até mesmo, né, que diz que Jesus ele aparece no meio dos apóstolos ali, né, se apresentando, comendo peixe, pão. Isso é sobrenatural. Isso não é normal. E o que o Senhor tem para nós é viver o sobrenatural de Deus.
É ver uma situação muito difícil, talvez alguém na nossa casa ou família está enfermo ou doente. Talvez você está passando uma necessidade, as portas não se abrem, você tem um negócio, um comércio, né, um negócio, eu não sei, você não vê as coisas fluindo como você gostaria que fosse. Você vê as coisas se apertando, mas entenda algo, Jesus não morreu em vão. O Evangelho está aqui para sustentar, como eu disse, eu posso confiar. E quando essas coisas se ocorrem diante de nós, seja o que for, a dificuldade, o problema, a situação, nós temos aonde recorrer. Nós podemos ver e viver o sobrenatural de Deus. Nós podemos ver o milagre, a mão de Deus atuando e trabalhando. Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Deus atua na hora e no momento exato. Quando você acha que é o fim, que acabou, Deus vem e age. Por quê? Porque você e eu somos servos dele, estamos clamando dia e noite, buscando. Deus não abandona ninguém, querido. São as pessoas que abandonam a Deus. Mas mesmo ainda abandonando ao Senhor, é como o pai do filho pródigo, que está esperando todo dia o filho voltar para a casa do pai. Mas o irmão está lá, né? O outro irmão está lá, todo enciumado quando vem o irmão que se afastou volta. Mas eu estou aqui há tanto tempo. Mas Deus está esperando essa pessoa, esse filho voltar. Deus está aguardando o meu e o seu clamor. Porque esse problema, essa situação, seja qual for, seja impossível para você, para Deus é possível. Os discípulos de Emaús esqueceram rapidamente o mover de Deus. Os discípulos de Emaús voltaram para a sua cidade, se lamentando, entristecidos. Mas ali era só o início do sobrenatural. É só o início do que Deus havia de fazer. E quando Jesus aparece, não é? Quando ele ressuscita e aparece aos discípulos, Jesus ele continua dizendo e explicando as coisas do reino de Deus. Ainda continua ensinando. E ensina para nós até os dias de hoje, através das Escrituras. Não sejamos os discípulos de Emaús que andamos de cabeça para baixo, desanimados. Puxa vida, nós achávamos que seria o Salvador aqui de Israel, mas ele morreu e até agora nada. Mas lá encosta o Senhor do lado. Eles estavam tão desanimados, né? Tão tristes. Entram lá na casa do Senhor, entra na casa deles, e o Senhor se mostra para eles. E se mostra para nós também, dizendo: eu estou aqui, eu estou contigo, eu estou a todo momento contigo até a consumação do século. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 1. Atos, capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Aleluia! Então, nós sabemos que Atos é o início, não é, do Atos dos Apóstolos, depois da partida de Jesus, e é escrito aqui dizendo em relação à promessa que seria liberada sobre a vida dos discípulos. E Atos, capítulo 2, versículo 1, é muito conhecido esse versículo, no dia de Pentecostes, que era um dia de uma festa ali em Jerusalém que acontecia, os discípulos se viam reunidos. 120 discípulos reunidos. Debaixo da palavra que Jesus disse: olha, não saiam de Jerusalém, aguardem aí, unidos, porque eu enviarei a promessa, e a promessa veio. Porque a palavra que Jesus fala acontece, querido. Não é pessoas que dizem, muitas das vezes não acontece. Conhece alguém que já falou algo e não aconteceu? Ainda bem que aqui não tem gente assim, né? Ô irmão, vou te pagar tal dia ele paga.
E Jesus disse, olha, fica ali. E aconteceu. O Espírito Santo veio, e ali não é sobre os discípulos, e através dos discípulos começa a espalhar. Espalha para o planeta Terra todo. Aqueles que crerem, receberem, né, o Senhor Jesus, que crerem no Senhor, obras maiores farão. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Deus é imutável. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para todos sempre. Os milagres que aconteceram na palavra de Deus pode acontecer hoje. Pode acontecer. Quantos testemunhos nós já tivemos aqui, né, na Rio de Deus? Quantos testemunhos nós não vimos por aí de curas, de milagres, de irmãos desempregados e no meio de uma pandemia, ao qual tudo estava fechando, portas se abriram. Como pode? Olhando é impossível. Vagas que se abriram. Acontecimentos, sabe, que você nunca esperava e te pegou de surpresa. Deus trabalhando, Deus movendo. Situações que Deus te livrou até mesmo da morte, porque Ele cuida de nós. Eu desejo, nós precisamos desejar viver no sobrenatural de Deus. Esse é um pilar da igreja. Paulo diz, olha, não são só palavras, mas há poder de Deus. E precisamos viver esse poder, esse sobrenatural, esses momentos preciosos. Será que eu tenho a fé para dobrar o meu joelho e clamar a Deus e ver toda a minha família se convertendo? Será que eu tenho fé de ir no hospital visitar alguém que está com um câncer terminal e orar por esta pessoa e ser curada? Pode acontecer porque Deus não mudou, querido. Então, eu preguei no domingo sobre indignação. Eu preciso estar indignado com a minha vida. Até quando que eu vou ficar levando a minha vida do mesmo jeito, aceitando as coisas? Não preciso aceitar, não. Há um Deus poderoso que pode atuar, amado. Capítulo 19, versículo 11 de Atos. De levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Paulo, ele não viu Jesus pessoalmente, não é? Como homem. Paulo, nós sabemos que ele não viu. Quando ele se converte, ele vai atrás dos apóstolos para tentar conversar. E o início foi meio difícil, porque Paulo era Saulo, né, perseguidor da igreja, matador de cristãos. No início, todos estavam duvidando da sua conversão. Demorou de ele conversar realmente com Pedro, os discípulos ali. Mas o tempo passou. Esse homem foi conhecendo mais a Cristo e se entregando. Ele viveu o sobrenatural de Deus. As enfermidades, os espíritos malignos fugiam dele. Isso pode acontecer nos dias de hoje e acontece, meus amados. Nós estamos aqui a cada dia injetando fé, injetando, sabe, palavra de Deus, para que nós venhamos a viver isso, o sobrenatural. Porque é um dos pilares da igreja. É algo que eu posso confiar e acreditar. Nós vemos que paralíticos foram curados. Estevão fazia prodígios, né, e grandes sinais. E foi o primeiro mártir. E Filipe, o anjo do Senhor apareceu para Pedro na prisão. Você vai ler ali, não é, o livro de Atos, irmão, você fica assim, impactado o que Deus fazia na vida daqueles homens. Paulo operava milagres, não é? Ali Paulo chega numa ilha chamada Malta e todos os doentes ali ficaram curados. Foi picado por uma serpente venenosa, esperavam ele morrer e não aconteceu nada. Isso é fé. Isso é saber o Deus que serve, que morreu, ressuscitou e que nos abençoou com o Espírito Santo para viver o sobrenatural de Deus. São os pilares que nós podemos confiar e estamos debaixo. Eu posso crer,
Eu posso me render e me entregar. Como que eu tenho vivido a minha vida com Deus? Será que intensamente ou muito raso? Será que eu tenho confiado realmente? Estava conversando com o obreiro. Uma coisa que eu noto, sabe, irmãos? Uns dias atrás fui visitar, não é, algumas pessoas ali no Nardini, pessoas doentes. E quando a pessoa está numa situação muito difícil, não é? Ela fica abalada e fica muitas das vezes muito crítica. Porque o médico chega e fala, olha, não vai poder comer tal coisa. A pessoa já desanima de vez, já se abate, já se entrega, sabe? Falei pro obreiro, olha, é necessário estar do lado de pessoas. Por quê? Porque nós sabemos o Deus que servimos. Quantas pessoas já não se renderam e se entregaram? Porque não acreditavam em mais nada, mas Deus pode mover o sobrenatural. E ainda que viéssemos a morrer, porque nós não vamos ver a morte, como diz a palavra de Deus, nós não temeríamos, porque sabemos que iremos para um lugar muito melhor daqui, querido. Que não há choro, não há dor, não há doença, não há nada. Então eu preciso chegar, não é, nessa fé realmente, de não temer a morte. De não temer, porque nós acabamos de ver, ele ressuscitou, ele nos deu vida. É complicado falar isso e falar uma coisa, viver é outra, né? Eu disse, falar é fácil. Mas Deus vai preparando nós. Você não está vindo aqui em vão, a passeio. Você não está vindo aqui e a palavra não está dando efeito. Está dando efeito sim. Aleluia! Então, queridos, esteja revestido, esteja preparado. Confie nessas colunas. Confie nesses pilares que Deus colocou e nós estamos debaixo. E aí nós lembramos do quê? Da nuvem. Lembramos da coluna de fogo. Deus está acompanhando. Deus está se movendo, trabalhando. Você não está só, o Senhor é por nós em todos os momentos. Confie de todo o teu coração. Não libere palavras negativas, mas palavras positivas. A Bíblia diz que o coração não é aquilo que o coração está cheio, a boca vai falar. Minha boca fala daquilo que o coração está cheio. Se minha vida está cheia de Deus, se eu estou cheio de fé, irmão, pode parar o mar vermelho fechado aqui, o mar vai se abrir. Mas se o meu coração está cheio de outras coisas, eu vou falar o quê? Coisas negativas. Estamos aqui para crescer em Deus, para viver o sobrenatural. Irmãos, eu já vi muita libertação. Eu já vi pessoas sendo curadas. E eu quero continuar vendo. Eu quero ver continuar famílias restauradas, casamentos restaurados, pessoas sendo libertas. Mas isso não é somente eu, você também, amado. Porque é o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. É o mesmo. É o mesmo Espírito, ele pode agir, o milagre pode acontecer. O que você tem orado, o que você tem buscado? O que você tem almejado? Ainda não acabou o ano. Tem barreiras ainda para ser rompidas na tua vida. Estamos em setembro. Falta aí 4 meses. E o sobrenatural pode acontecer na tua vida. Hoje você está aqui. Amanhã você pode estar lá nos Estados Unidos. Viu? Tinha um irmão que estava aqui. Onde ele está lá hoje? Está lá nos Estados Unidos. Hoje você está aqui. Não é? Um jovem sobe aqui, ministra uma meditação. Daqui a pouco ele está ministrando uma meditação lá na China. Não duvida não, querido. Deus pode mover a tua vida que você fala, nossa, quantas palavras já foi profetizada? Olha, nem você vai acreditar. Eu falei, Ultimamente, nós andamos por fé. Andamos por fé. Toda provação, todo teste, ele tem algo para nos ensinar e nos mostrar, para crescer. Dê resposta certa. E confie nesses pilares. Pois ele morreu, mas ressuscitou. E o sobrenatural está sobre nós também. Perceba aqui, nessa noite,
Que você está pensando em pessoas aí. Eu quero lhe dizer, vai lá e ora por essa pessoa. Vai lá e ora. É o que eu sinto o Espírito Santo dizendo, olha, diga, peça para ir lá e orar. Vai lá e ora. Coloca a mão. Não sei quem é. Tem as esposas que esperam o marido dormir. Talvez ainda não é convertido. Ele dormiu. Vai lá na cabeça lá. Em nome de Jesus, Senhor. Eu e a minha casa serviremos, Senhor. Marido, vai lá na esposa. Vai nos filhos. Se você tem liberdade com essa pessoa, próxima, não sei, posso orar por você. Porque quando você diz que quer orar por alguém, você está demonstrando amor por essa pessoa. Ela necessita de uma oração. Faça isso e vai com fé baseado nessas pilares. E Deus já está respondendo a sua oração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Se coloca de pé. Pode confiar. Confia na palavra, querido. Confia no Evangelho. Confia no Senhor.